Posta Aí, no, galera. Ei, antes, essa foto aí posta no tinha chat quantos aí o anos, link. velho? Oi? Tinha quantos anos essa foto aí? Tá parecendo Aí, aquele cara do De Volta pro Futuro, velho. uns 25, 24. Faz Ixi, tempo, hein? tá Faz. bem. Você vê que é pra enganar 24. mesmo. Eu uso pra enganar, velho. Posta o link no chat aí, Cara, já, ó. então, já falou aqui que tá no YouTube, só que ele não deu o link, velho. Tenta aqui, ó. Ah, apareceu aqui. Achei. Ó. Aqui, ó. Beleza? Conferindo aqui, peraí. Joga no Ah. grupo lá. Vou jogar no grupo aqui. Posta no. Quantos anos essa foto aí? Tá parecendo aquele cara atrasado no YouTube, velho. Mas ele fica atrasado mesmo, é normal. Aqui acho que é 60 segundos, Nossa, um negócio assim. Isso aí já tá gravando? Ele já vai gravando e já vai jogando no YouTube automático já. Ó, muito doido, hein? Fudido demais essa porra aqui, cara. Muito da hora. Aqui, ó, o Daniel Moreira já tá ouvindo aqui, ó. É. Só aquele Rodolfo que eu não tenho, cara. Ele não me adicionou não, daí eu não consegui colocar ele aqui. Alguém já mandou mensagem no grupo aí? Já, mandei lá. Tu mandou falando que foi esse Já, Rodolfo falei, aí. isso, mandei. Falei, tá rolando e eu deixei o link lá. Bom, vamos fazer assim então. Vamos falando aí, cada um fala o que fazia no Brasil, nome, essas paradinhas aí. Depois eu vou editar esse vídeo mesmo, né? Eu espero. Vamos ver na ordem aqui, ó. Douglas, na minha Não, tela. eu não, pô. Pera aí. Qual que é a sua situação na Irlanda, seu nome? Fala essas paradas normal. O que você fazia lá, o que você faz aqui agora. Cara, é muito louco. Os caras falam, a tela some, aparece o outro. Ei, antes, Fica mudando, é muito louco, velho. Ei, antes, tu só tá aparecendo na foto, velho. Mas eu tirei, cara. Ficava mudando toda hora. Não, pô, bota aí. Deve ser o link do interior. E tá os outros tudo aparecendo. Eu tinha tirado. A não ser do Daniel que tá no Brasil. Olha o Daniel que sumiu aí. O Daniel ainda deve ter o link pior que o seu que tá no interior aí. Ele tá no Brasil e o Brasil Fala aí, a Daniel. internet é foda. Tá dando pra ouvir bem aí minha voz? Ah, e aí, Daniel, fala aí, velho. Não, tu não aparece aqui na tela no meio, velho. Aqui Tá aparecendo pra mim e agora todo mundo apareceu, aqui. agora apareceu. Não, porque só aparece no meio quem fala, né, pô? É. E se tiver dois falando ao mesmo tempo? Fica doido. Fala aí, Douglas. Faz uma apresentação pro pessoal sua aí. Ah, começa tu, pô. Até o primeiro da fila aí, ó. Bom, seguinte então, negada. É 8 horas, hein? Pra não demora muito aqui. Ah, tem... Vixe, tá bombando de mensagem aí, velho, no grupo aí. Ô Douglas, pelado vale não, cara. Como é que é? Pelado não, ué. Como é que é, velho? Pelado não, ele tá sem camisa aí. Tô não, pô, tô só de camiseta. Ei, antes aí, ó, o Rodolfo... Ah, ele tá mandou escutando. foto, Pode crer. ó. Aí o e-mail dele aí, ó. Ó, então, vou começar aqui então. O Rodolfo Outra. entrar, porra, aí, ó. O cara aí, ó. Eu vi aqui.
Dá pra adicionar ele, será? Vou adicionar aqui. Pera aí. Vamos ver aqui. Eu nem tava no teu ciclo, velho. E na hora de entrar, eu acho que é porque tinha tu como contato, entendeu? Uhum. Aí, tipo, na hora de entrar, perguntou se eu queria entrar no teu ciclo aí. Aí eu entrei no teu ciclo. Entrei no teu ciclo Eita. aí e deu certo, velho. Você sentiu aí? Ah, velho, mais ou menos, hein? O ciclo dele era meio pequeno. Ah, o ciclo que é teu, pô. Não tô achando ele não, cara. Quando vocês resolvem aí, eu vou fazer mais um café aqui, pera aí. Beleza. Ô. Sérgio. Ah, já vazou. Antes, adiciona ele no teu chat e depois faz o convite aí pra ele, sei lá. Foi o que eu fiz. Ó, vou tentar colocar o e-mail dele aqui pra convidar. Aí, agora foi. Beleza, mandei lá. Nossa, a cortina da casa do Sérgio é muito bonita, velho. Depois, na hora que editar, eu vou colocar só uma foto assim, mano, pra não aparecer a nossa cara não, velho. Qual o problema, pô? Quem for assistir isso aí, velho, não vai curtir. Ah, velho. Começa aí, Anderson, vai. Manda bala, mano. Espera o Sérgio voltar e o Rodolfo tá entrando também. O Rodolfo tá entrando aí. Véi, tipo, né, naquela hora do Mac, velho, a galera fica falando, os caras muito mais feio que a gente e os caras ficam falando lá, velho. E todo mundo assiste. Todo mundo assiste, entendeu? Uma audiência. Não, se foda. Só não nasci rico, mas bonito. Eu não nasci nenhum dos dois. Aí é foda, né? Porra, aí tem que trabalhar pra caralho. A gente tá ferrado mesmo. Ficando gordo, careca, velho. Velho? Ó, entrou. Nossa. Que chiadeira é essa aí que tá falando, velho? Eu acho que é. Rodolfo, tá ouvindo aí? Fala alguma coisa aí. Rodolfo. Tá dando pra entender nada, Rodolfo. Ei, velho, Conexão Tudo aí. do Tá na Rodolfo é conexão de horrorosa. escada lá. tá usando 3G, ele tá usando a internet da Claro. Parece um robô, velho. Não dá pra entender Tá nada. dando- Porra, velho, o Gostei da sua Rodolfo voz. Desliga o efeito do robô aí. é um spam, Desliga o velho. efeito de robô. Caiu? Ele caiu? Eu acho que o Rodolfo aí... Rodou. Rodou. Rodolfo, Caralho. estão limpando a casa aí, velho. Eu acho que é o seu, Leonardo. Não. É, acho que não é dele, não. Ah, tá alto aí o volume? É o Leonardo, hein? É que tava chiando. Ah, agora tá de boa. Ah, talvez ele ficar em silêncio, às vezes ele aumenta É. o volume automático. Eu uso o Linux e ele faz isso. É bem, entrou, foi 2 Rodolfo agora aí, ó. Ah, agora tem dois. Já achamos um bug. Aí, ó. Já manda aí. Já começou a ferrar. É conexão. Mas aí, quem vai ser o primeiro aí? Eu vou começar aqui. Deixa o Rodolfo aí, vai ouvindo aí então. Então, nós vamos na ordem aqui, ó. Eu vou seguir na ordem aqui. Então, no Brasil, trabalhava como técnico eletrônica, estudando engenharia, daí me formei, vi que não ia dar certo ficar lá e vim para Irlanda para aprender inglês. Finalzinho do segundo mês, já depois de fazer muita entrevista e tomar vários socos na cara, a empresa decidiu me contratar como estudante. Trabalhei de maio até julho como estudante. E aí comecei o
processo para aplicar o visto. Mas E por que aí, tu tava olhando pra cima? Voltei pro Brasil e apliquei o visto, consegui, voltei, agora tô aí, trabalhando aí com o Green Card. Vai, Douglas. E o Daniel aí, velho. O Daniel só vai O ouvir. Daniel só vai ouvir, ele tá trabalhando. É pra gostar da gente, né, velho? Então, tem gente fugir não, Douglas. É você mesmo. Vai na ordem aí, vai na ordem aí. Nós vamos Não, fazer. vamos na verdade, esse Hangout era desde agosto do ano passado que a gente tava combinando Mais fazer. ou menos atrasado. Eu achei até o tópico que eu tinha criado em agosto. Falar pra encontrar pra beber, a gente Ah, esse daí, velho. dá um jeito até É que por meia hora, né? trocaram no. Preferiram marcar num pub aí e depois fazer esse hangout e ficou aí até agora, entendeu? O pub já repetiu e. Ah, pessoal, tá me escutando agora? Agora Aí na sim. Paulinha, Ah, valeu! Agora. Não tá te vendo, a gente não tá te vendo, velho. Tá Pois vendo é, só um cara. pouquinho. Tô aqui olhando na câmera, só que não vai rolar a câmera, não. Ah, beleza. Porque Ah, você não é mulher mesmo? Não é mulher Não. boa, então pode Pior ficar que só não. um pouquinho. Vou dar uma olhada aqui. E aí, Douglas, manda ver. peraí que o Daniel tá contando a história dele aí, ó, do lado aí, ó. Ah, só. Desenvolvedor o quê? Java, .NET, Telecom. Desenvolvimento em telecom. Então, o Daniel tá dizendo que tá no Brasil, guardando tirar a cidadania pra juntar uma grana também, trabalha com TI desde 96, desenvolvedor Java, trabalha em Telecom, o mesmo que eu. Fala aí, Douglas, o que você fazia no Brasil? O que você faz aqui? Não fazia nada no Brasil. Andava de skate e pichava muro. Tava na VASP, vagabundos assumidos e sustentados pelos pais. Ixi, é um novo esse aí, viu, velho? Então, tipo, eu trabalho com web design desde 2005. Me formei em web design e webmaster na Universidade do Vale do Acaraú, em Fortaleza. Especializei mais em trabalhar com front-end. Então hoje eu trabalho mais com HTML, CSS, JavaScript, jQuery e outros frameworks aí como Backbone. E se for falar aqui, vou perder a conta aqui de quantos frameworks tem de front-end, né? Então cheguei aqui na Irlanda em 2011, março de 2011, cansado da vida do Brasil, da mesmice, de tudo. Juntei os trapos, vendi os terrenos que tinha lá. Que é isso, hein? Veio rico. Rapaz. Cheguei aqui, estudante também. Comecei a tentar procurar vaga na área também, mas foi difícil também de achar. Depois aí consegui um visto europeu. E antes disso eu trabalhei como freelancer para umas empresas aqui irlandesas. E só fui conseguir trabalho mesmo depois de um ano. E agora estou aí trabalhando. E agora estou trabalhando numa empresa agora como UI UX Engineer. Trabalho mais com front-end, mais desenvolvendo soluções para melhorar a parte visual do usuário. E tô aí. Porra, é foda, velho. Era pra ter anotado tudo, viu, velho? É o primeiro, velho, é normal. O que vai vir na cabeça, vai falando e vai estar. É a versão beta. Não, primeiro vai fazendo uma apresentação rapidinho, daí depois a gente vai jogando pergunta, entendeu? Ah, tá Cada um certo, faz é. uma pergunta pro outro. É aí porque eu vai falo demais rolando. mesmo, porra. Fala aí, Igor. O que você fazia no Brasil? Bom,
Boa noite aí, Igor Souza. Eu trabalhava no Brasil há mais ou menos uns 7, 8 anos, desenvolvimento Java. Eu fiz uma pós-graduação na área de software e tinha um intuito nessa área para arquiteto Java. Eu comecei um mestrado na área de matemática computacional e o meu tema era cálculo de relevância em rede social, mas acabou que eu não finalizei, não terminei, eu parei ele logo no início, na verdade. As federais entraram todas em greves e também eu já tinha arrumado treta na empresa para trabalhar menos dias na semana para poder estudar e o nível estava muito puxado, não dava para, do jeito que ia, não ia dar para mim continuar trabalhando, estudando. E aí resolvi sair do país. Num primeiro momento eu ia para o Canadá e acabei tendo meu visto negado. Eu não consegui comprovar vínculo com o Brasil e eles acharam que eu era um imigrante potencial. E aí não tive o visto para o Canadá. E logo em seguida pintou a oportunidade de vir para a Irlanda e eu vim inicialmente como estudante. E em 3 meses, mais ou menos 3 meses aqui, eu consegui o trabalho. Estou trabalhando numa empresa agora pequena. A empresa faz training, grandes bases de dados e relação de informação em rede social. E aí agora eu continuo trabalhando com desenvolvimento web, mas com tecnologias novas, estilo Hadoop, HBase, e NoSQL e Bigtable. E ainda continuo com visto de estudante. Tem meses que eu estou trabalhando aqui e a perspectiva é de continuar e gostaria de ficar aqui um bom tempo e ver o que acontece. Tá certo. É isso. É o Leonardo agora. Fala aí, Leonardo. Eu sou relativamente novo, né? Na galera aí. Eu tô aqui na Irlanda há 45 dias, mais ou menos. Isso No é Brasil. recorde, o cara arrumou um emprego em 20 Eu no Brasil sou formado. Arrumou na imigração, hein, Pedro? Os caras já deu emprego pra ele lá na imigração. Eu sou formado em ciência de computação, tenho um MBA no Brasil de gerenciamento de projetos. Eu sempre desenvolvi em Java lá, mas há alguns anos eu já venho trabalhando com liderança de projetos. Nesse último ano eu estava trabalhando como coordenador de uma equipe mais ou menos de 11 pessoas na GVT em Curitiba. E sempre foi uma grande vontade de morar, estudar e trabalhar fora, num país de língua inglesa. E eu decidi que seria esse mais ou menos o momento. Eu tenho cidadania austríaca, que facilita um pouco aqui, né? Então, eu cheguei aqui mês passado, aí, seguindo a dica da galera aí, apliquei bastante via LinkedIn e consegui 2 entrevistas, passei nas 2 e optei por uma empresa de consultoria, comecei a trabalhar ontem. E enfim, tô aqui começando a curtir e pretendo na metade agora de setembro fazer uma pós-graduação aqui, se rolar. Tá certo. Rodolfo, você tá conseguindo falar, hein? Tô sim, tá me escutando? Tô escutando. Agora tá bom. Beleza, show de bola. Você tá no Brasil ainda? Não, eu moro em Barcelona, velho. Eu moro aqui na Espanha. Entendi. Pois Baiana, velho. Sou baiana. Então, eu moro aqui tem mais ou menos 5 anos. A intenção, eu tava pensando em vir morar no Brasil, dar uma mudada na minha carreira e tal. Eu pensei, vou morar fora, passar um ano fora, que minha irmã mora aqui também. E tava entre Espanha e Londres. Pensei, bom, fico 6 meses na Espanha, depois fico 6 meses em Londres e volto pro Brasil. A ideia era essa. E já levo 5 anos aqui. Então, pois é. Que isso? 5 anos, cara. Vim pra ficar 1 ano, já tenho 5 anos. Já levo 5 anos. E no Brasil trabalhava também com suporte, só Windows. E quando eu vim morar aqui, comecei a trabalhar na empresa aqui. Era só Linux, praticamente 100%. E deixei mais ou menos o mundo Windows de lado e trabalhei com Linux. Então trabalho com servidores, suporte primeiro e segundo nível, usuários, servidores, basicamente 30% Linux e 20% Windows. E nada, entrei no grupo por casualidade, porque eu estava querendo fazer um intercâmbio, pelo menos ficar assim, uns 40 dias, digo, pô, aqui mais perto da Irlanda. E aí como eu tive aí ano passado, mais ou menos, foi ano passado, fiquei 4 dias e fiquei apaixonado pela cidade. E aí entrei no grupo, no Dublin, comecei a ver coisas, aí
vi que tinha esse tipo de IT, entrei, digo, pô, beleza. Então a mão na roda. E nada, levo 5 anos aqui, trabalho basicamente com suporte primeiro e segundo nível, Windows e Linux. Como é que você tem cidadania europeia, Rodolfo? Cidadania. Pois é, cara, eu vim pra cá como estudante e aí me casei. Eu vim pra cá como estudante, renovei 2 anos e tenho 2 que eu me casei. E agora sou cidadão. Bom, tenho uma permissão pra trabalhar. Tá resolvido. Exato. Não, Tá certo. Não pedi ainda, mas como é que é? digo que a cidadania, porque aqui pra você pedir cidadania você tem que estar um tempo também, né, morando aqui. Quanto Então, tempo aí na Espanha? 2 anos. Porra, só? Ah, sim. Quer dizer, se você tiver casado, se você não tiver casado, são 5. Ah, velho, aqui na Irlanda casado é 5 anos, velho. Ah, é? E Pô, como não. estudante você pode ter 5 que não resolve. Também vale Aqui, nada. como estudante, nem conta. pois é, se você Vale renovar nada. o visto 3 vezes como estudante, você já pode dar entrada na permissão de trabalho. Eita, Sério? aí bom, hein? Bom, agora Mas com essa não- crise não sei, né? Mas antes era assim. É por isso que tá quebrando, não, esse país aí. Pois é, cara. O Não, bicho mas tá pegando, viu? Mas às vezes pra gente é uma oportunidade. Por quê? Com a crise, os profissionais caros vão para outro país. Exatamente. Então a Verdade gente que precisa do trabalho, do dinheiro, acaba sobrando alguma oportunidade. Exatamente. Ou às vezes fica os piores e quebra o país. Também. Como tá com Portugal, né? Portugal tá assim. Portugal tá foda, hein, velho? Vixe, nem fale, velho. Ah, mas compara o mínimo de lá e o mínimo daqui também. Lá o mínimo 400 euros, você né? trabalha 8 horas, 400 pau, cara. Nossa. É o que Nossa você ganha aqui Senhora. com 2 horas de faxina por dia. Pois Nossa, sim, é cara. verdade. Bom, Vai. Serjão? Sergião, sua vez. Ó, eu trabalho na área de TI desde 2001, sempre trabalhei com suporte, eu tinha minha empresa, fazia atendimento para pequenas e médias empresas, até que eu decidi fazer faculdade, fiz graduação em gestão de TI, e daí para frente eu comecei a focar só em gestão, para coordenação, gerência. O que para eu vir para cá acabou que foi meu erro. Porque se eu tivesse investido numa programação, alguma coisa assim, às vezes eu já estaria empregado há muito tempo. No caso, a minha formação é totalmente errada para isso aqui. O mercado aqui. Não é errado, né, Sérgio? errado, é que, é- na verdade, a É questão, demanda, né, cara? a questão de conseguir um emprego gerencial é mais complicado. Então, Tanto assim, ó, exatamente. tanto que assim, ó, eu tava coordenando equipe no Brasil e aqui nem passou perto de pensar em ir para uma área gerencial, que seria bem complicado ser empregado agora, mesmo com o passaporte. Então, eu acho que a porque- questão é... Porque a questão é que pesa muito. Primeiro, o inglês, né? Tipo, É. vai gerenciar uma equipe de 20 caras se tu não sabe nem falar inglês, entendeu? Então, Exato, as duas áreas que eu tenho depende do inglês perfeito. E como eles estão Claro. tendo muita opção, então eles não vão pegar alguém que não está perfeito. Ô, Sérgio, então essa é uma pergunta que eu já queria fazer já. O que você tá vendo de dificuldade? É um negócio legal pro pessoal ver. Qual que é a sua maior dificuldade hoje na entrevista? Cara, É o inglês? O que é? O que você acha que tá até não acho que seja tanto inglês, cara, porque eu acho que é mais comigo mesmo, porque Ei, Rodolfo, Ô, aí, Rodolfo, querido- liga seu Ô, microfone Rodolfo, aí. Rodolfo. Rodolfo, liga o microfone aí. Qual foi? É, Quando Tava eu não aqui estiver no- falando, desliga o fone, galera. Você vê que em português eu agarro um pouco para falar, eu tenho esse problema, um pouco de problema de desenvolver a fala. Então, na hora de falar o inglês, numa entrevista, o que vai soar? Eu não sei falar. Entendeu? Isso aí eu acho que é o que mais pesa para mim. Uhum. Até que tem vezes que
rola melhor, eu tô mais tranquilo, desembola beleza, só que além disso ainda tem a dificuldade do visto, então quando não rola, deu mesmo avacalhar a entrevista, cai no maldito do visto. Todo mundo que entra no grupo, todo mundo não, tô exagerando, mas muita gente entra e faz aquela pergunta clássica, né? Como é que tá o mercado de TI aí na Irlanda? Cara, o mercado tá muito bom, cara, mas não é para visto de estudante, não é chegar e pegar igual o povo acha, igual alguns sites divulgam. Pro Leonardo e pro Igor aqui, e o Douglas também, né, que trocou de emprego recentemente. Qual que é a área de TI que tá mais forte agora? Olha, eu posso agora, enfim, dizer para esses dois. Eu vou dizer que eu apliquei por agência, meu Deus. Eu até contei a história no outro post ali. Eu recebi mais de 30 ligações. Nenhuma surtiu efeito. No LinkedIn eu postei ali umas 8, 2 me ligaram. E foi as 2 que eu consegui ter entrevista e passei. Ontem, conversando com o cara do RH, eles estão precisando de 5 a 10 desenvolvedores Java. E eles falaram que está precisando muita gente Java lá. E que Java é ouro. E que não conseguem pessoas. Porém, daí eu soltei aquela, né, conheço uma galera, tal, brasileiro, tal, só que, né, o visto tá facilitando, tal, não deram saída. Tipo assim, será que vai custar caro isso aí? Como é que funciona? Eles não têm noção de como é que funciona. E não tem, assim, na empresa a gente nunca fez isso ainda. Então, tanto que, assim, essa empresa que eu tô agora, ela, inclusive, ela não faz por agência contratação. A vaga que eu apliquei tá batendo agora 100 currículos. E eles têm de 5 a 10 vagas para completar e diz que tá difícil de completar. Lá no LinkedIn. E eu quase desisti por não ter feito, porque tinha muita gente e acabei aplicando e deu certo. E assim, eles estão fazendo um programa interno agora, de que eles estão pagando para o funcionário que indicar pessoas que forem contratadas. Verdade. Então, tá acontecendo isso aí também. Pode variar de 1.000 a 6.000 euros os recrutadores eles te dão 10% se você conseguir indicar alguém. Então, assim, é porque eles gastam muito dinheiro com recrutamento aqui nas empresas no geral, né? Então, agora a empresa está fazendo o interno, quem indicar tá ganhando uma grana, né? Porque o recrutador, ele leva 10% do seu salário anual. Então, é bom, hein? Negocinho bom. Então, galera com Java em inglês aí, ó, que tá acompanhando o vídeo, entra em contato aí. Depois nós vamos falar aí das novas regras do visto. Eu tô lendo aqui, eu ponho ele na tela, mas pra frente eu vou dar uma corrida. Mas assim, ó, eu só vou fazer mais uma. O que eu tenho visto... Terminei, pode fazer. Pode falar, Igor. O que eu tenho visto aqui é que a área de evento em geral tá em alta aqui. O pessoal fala, a área de TI é em alta, mas talvez 90% dessas vagas são para desenvolvimento. Exatamente. Então não é todas as áreas que estão em altas aqui. Desenvolvimento Java, Python e Ruby são os que mais têm vagas, e Android. E desenvolvimento Java para web com conhecimento framework Spring para Java. Essas vagas, tem infinitas vagas para esse tipo de cargo. E outra coisa que também eu percebo é que tem muita vaga para sênior e para pleno. Então, júnior você não vê muitas vagas. Não. Também é verdade. Então, dependendo muito da pessoa, sem muita experiência, não adianta. Isso. Então, eles exigem geralmente acima de 5 anos, assim, pelo menos 5 anos, 7 anos, 8 anos de experiência. E uma coisa assim, que eu também vou dar mais um toquezinho, investe no inglês, porque assim, não adianta vir um bom desenvolvedor, pode ser bonzão, mesmo se não comunicar, eu acho que tem que se comunicar, porque no mínimo você vai ter que passar eu passei por 3 entrevistas no caso. Então o cara te liga no telefone, você tem que convencer ele que vale a pena ir pra entrevista face to face. E lá eu enfim, na entrevista técnica até explicar a solução. Então assim, eu não vim com inglês fluente, longe disso, mas eu já vinha estudando, enfim, aula particular no Brasil há mais de 1 ano e meio, me preparando para vir. Então ajudou bastante isso. Então o pessoal que está no Brasil e quiser vir para cá, ainda mais querendo visto, investe no inglês muito aí. Eu acredito que não precisa estar fluente, mas tem que estar pelo menos com uma conversação básica. Exatamente. Eu não tenho o inglês dos melhores, mas eu consegui, não tive muito problema com isso. A questão de só conseguir através de empresa ou com agência,
Eu conheço gente que conseguiu através de agência, então a gente não pode muito generalizar. Só consegue... No grupo mesmo, 2 pessoas comentaram que conseguiram por agência. Não podemos generalizar. Então, eu acredito que é mais fácil se você tentar não passar por agência, tentar direto. Mas que tem gente conseguindo através da agência, tem. E a grande questão é o problema do visto. Não adianta ser bom em inglês e ter o currículo cabuloso, o visto vai ser sempre um grande problema. Então você tem que saber dialogar através do visto. A maioria das empresas não entendem, não sabe, você fala que tem visto de estudante, estampa 2, eles acham que inglês ruim você é que não entende, que a profissão dos caras, os caras para ir não embora. entendem. Então, Infelizmente, algum de vocês mais uma barreira. Fez alguma prova para entrar, prova técnica, para alguma das entrevistas? Como é que é? Eu cheguei a fazer 3 provas aqui. Prova técnica para as entrevistas? Velho, eu acho que todos os processos de seleção que eu fiz aqui na Irlanda, eu fiz prova técnica também. Escrita, tu tá dizendo? Qualquer tipo de teste técnico, vamos falar aí. Sim. Eu lembro que alguém do grupo escreveu o código no papel, cara, na hora do teste. Não lembro quem que contou isso. Ano passado fui fazer entrevista lá na Hostel World. Era para desenvolver com PhoneGap e... Era para ser desenvolvedor PhoneGap para iOS. E tipo assim, PhoneGap você usa mais o que? HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, entendeu? Então tipo, mais front-end, né? Então tipo, eu fiz uma entrevista lá com com 2 caras, mais ou menos assim de 1h30 a entrevista, só conversando sobre minha experiência e tal, sobre alguma coisa. Aí depois o cara falou, beleza, a gente vê que tu tem experiência aqui, mais em front-end e tal, blá blá, mas a gente quer que você faça uma provazinha básica pra gente ver como é que tá seu nível. Cara, a prova, velho, tinha Linux, tinha comando louco, grande, gigante lá pro cara fazer em SQL, entendeu? Então, tipo, tinha Linux, SQL, tinha até Windows lá, o cara fazer uma parada no Windows, entendeu? Então, tipo, aí tinha back-end, front-end, tudo misturado, entendeu? Então, tipo, eu acho, na minha opinião, assim, eles, na verdade, eles não sabem fazer uma prova dessa e jogar para um profissional, entendeu? Então, tipo, acho que eles estão nem preparados para fazer uma prova dessa e jogar pro cara, entendeu? Então, tipo, acho que eles misturam muita coisa e no final acaba perdendo um profissional. Desliga o microfone, Sérgio. Simplesmente eles querem que o cara saiba tudo, entendeu? Então, às vezes, assim, muita coisa é básica, assim, mas que você não lembra mais. Tipo, hoje em dia você vai programar, fazer alguma coisa, se você não sabe, você abre o Google e digita lá um pedaço do erro da linha, você encontra a solução, entendeu? E aí resolve o problema. Cara, continuando no que tu falou, eu fiz uma entrevista com a UOL pelo telefone na primeira semana que eu tava aqui. Aí a entrevista técnica, eu digo a questão da coerência. O cara me ligou no telefone, foram mais de meia hora no telefone, e o cara tava me perguntando assim, coisas do tipo, qual que é o comando no Linux para fazer isso? Qual que é a diferença entre uma classe abstrata e uma interface? Quando é que eu uso um linked set e uma relist? Tipo, beleza, mas tá um pouco incoerente, porque não vai, eu acho que, usar isso aí. Agora a questão, por exemplo, eu fiz lá na The Factory, Now Factory, lá o cara jogou um problema. Que travou, Leonardo. Morreu. Travou. Então, pelo menos aqui... Tu acabou fazendo isso aí também, né, Douglas? No Google. Repete aí, travou aí. Repete aí que você travou, Leonardo. Tá, qual o TechPort vocês ouviram? Até você tava na entrevista, Tá, então, enfim, na AOL eles me ligaram e perguntaram várias peculiaridades, assim, técnicas do tipo prova de certificação do Java. A diferença entre isso e aquilo, qual a diferença entre o linked set e uma relist, e assim por diante. É um pouco incoerente pelo fato que você faz a prova e nunca mais vai usar, ou vai usar muito pouco. Aí o que eu quero citar assim, por exemplo, a Null Factor, que eu fiz a entrevista também, pessoal, daí no caso, eles conversaram sobre peculiaridades do meu currículo, pedindo sobre frameworks, que eu acho bem interessante, mas assim, mais superficial para ver se tu entendia, e jogaram um problema no quadro para eu dar uma solução, para ajudar lá o que eu faria naquele caso. Acho que tu acabou fazendo isso aí também, né, Douglas?
no Google, quando você fez entrevista? Foi no Google ou no Facebook? No Google. Então, eu acho um pouco mais coerente esse tipo de explicação e não uma prova de certificação por telefone. Então, Então você pode pegar de tudo, né? como eu falei, tipo, várias entrevistas. Rodolfo, desliga seu microfone. Como é que é? O Rodolfo tem que desligar o microfone dele. Dá pra você também apertar o mute aqui. O mudo aí nele, se tiver. Eu apertei aqui só. Se ele for falar de novo, eu libero. Então, continua aí, quem tava falando? Então, tipo, por exemplo, eu acho assim que eles eu não sei, velho. Eu não sei o que é que eles. Se é porque eles ficam com o pé atrás, que o cara é de outro país, eles veem que o cara tem uma experiência já grande. Por exemplo, eu trabalho desde 2005, tenho um portfólio gigantesco, até que quando eu vou na entrevista, os caras ficam perguntando: ah, você fez tudo isso aqui, fez tudo isso aqui. Fica até o ponto de um cara mandar abrir um site ou um sistemazinho e tal, e o cara mandar abrir, e ele inspeciona o código, e manda tu explicar por que tu fez isso e por quê, entendeu? Várias coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão mais é que eu acho que eles ficam muito com o pé atrás, entendeu? De contratar alguém e não dar certo, entendeu? Então, tipo, na minha opinião, eu já fui a várias entrevistas, eu vejo que as provas são até exageradas, entendeu? Que às vezes eu não sei, se eles querem que o cara feche a prova, ou tire 80% da prova, ou 90%, porque é muito exagerado as provas, assim, chega questões assim que você, e o tempo também, o cara te dá 10 minutos, 15 pra tu resolver uma prova de 7, 8 folhas, de que tu tem que escrever código, tu tem que pensar, tipo, tu não tá com a IDE, então, tipo, quando tu tá com a IDE, tu tá digitando ali, se tu escreveu errado, a IDE já te corrige e tal. E, tipo, quando tá escrevendo no papel é outra coisa, entendeu? Então, tipo, pensa já diferente, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto ainda, eu acho que é muito exagerado. Eu não sei se é questão já de a gente no Brasil não ter muito isso. As empresas que eu trabalhei no Brasil, sinceramente, eu nunca cheguei a fazer uma prova escrita e nem pedaço de código numa entrevista, entendeu? Então... Deixa eu falar um pouquinho aqui rapidinho. Vai que no futuro algum engenheiro vai assistir isso aqui, né? O cara vai falar, pô, não falaram nada. Só um pouquinho rapidinho. A área de engenharia aqui, principalmente eletrônica, é boa também. Não é tão boa quanto TI. TI aqui é quase um paraíso, né? Mas a área de engenharia eletrônica é boa. Tem bastante empresa, tem a Intel, tem Analog Devices, tem Texas. HP tem também, eu acho, né? Tem o quê? HP também. Tem HP, tem IBM, tem muita empresa pequena também que faz desenvolvimento de eletrônica. A área de desenvolvimento de chip da Intel está aqui também. Tem muita coisa boa. E o bom é que a concorrência é menor ainda. Se você é igualzinho TI, você mandou um currículo, vai receber um monte de ligação. Porque não tem tanta vaga, mas a concorrência é menor ainda. Porque Isso. Quem que é retardado de fazer um negócio desse, né? Então, tem bem pouca concorrência. Aí, questão de prova é a mesma coisa. Eu acho que é meio que padrão aqui os caras aplicarem esse negócio de prova. Eu fiz 3 entrevistas antes de conseguir esse emprego, e das 3, 2 teve prova. Uma delas, o cara me deu um caderno em branco e falou assim: fala o nome de um microcontrolador que você gosta. Eu falei, 8051. Então desenha aí nesse caderno uma arquitetura do 8051 com uma ROM de 32K, uma RAM de 8K, agora no papel, 10 minutos eu vou buscar um café lá. Porra! Falei, tá bom, né? Na outra vez, o cara fez dar uma aula pra ele no quadro, vai no quadro ali e me explica sobre isso. Falei, pô, tá bom, né? Putz. Isso você imagina, né? Isso pega quem enche o currículo. Exatamente. De coisa que não fez, eu acho que... na hora que chega aqui se ferra. Eu até achei legal os dois testes, porque é um negócio que o cara tem que saber, entendeu? Se ele tá aplicando pra uma vaga de
desenvolvimento para hardware, ele tem que saber aquilo. Então achei legal, achei coerente, mas se você for vir para cá querer trabalhar na área, já se prepara para ser testado. Então, ser testado, verdade. E até, tipo, essa empresa que eu tô trabalhando agora, tipo, eu fiz também 3 entrevistas, entendeu? Então, tipo, eu fiz a entrevista com o gerente de TI, que nessa entrevista ele faz mais perguntas sobre... Na verdade, ele pergunta tudo que tem no seu currículo. Então, tipo, se você estiver mentindo ou colocou aquilo ali e tal, você vai cair na mentira, porque o cara, ele vai perguntando o que é que você fez em cada empresa. E assim, na verdade, tipo, se você trabalhou, você sabe quais empresas que você trabalhou no Brasil, então você tem tudo em mente. Você vai, quando você vai falando, você sabe, ó, depois dessa empresa fui para outra, tal. Então, tipo, às vezes, se você botou uma experiência a mais, ou, sei lá, um curso, alguma coisa a mais no currículo, fica, ou decora tudo, fica preparado para falar, entendeu? Ou vai cair na mentira, entendeu? Então, tipo, na primeira entrevista com esse gerente lá do nosso setor, e a segunda foi com um arquiteto lá, sênior, da engenharia também, que aí foi mais técnico. Ele fez várias perguntas sobre mais front-end, e até ele chegou a coisa assim que eu nem trabalho muito lá na empresa, que é comando SQL, trabalhar com banco de dados, e ele fez várias perguntas sobre SQL também, entendeu? Então, tipo, são coisas básicas que é obrigado um profissional saber, entendeu? Por mais que você não use, mas é obrigado a você saber um pouco, entendeu? Então, tipo, como antes falou aí, então a galera tem que ficar já preparada para a prova, entendeu? Tipo, porque aqui não é só chegar, fazer entrevista e passar não, entendeu? Tem um processo longo até você conseguir, entendeu? pô, eu tô postando no Facebook aqui o link do vídeo, que tinha um pessoalzinho, um colega meu do Brasil que queria assistir. Vai falando aí, então. Ô, Igor, no YouTube não trava, né, velho? Não. Ô, Igor, eu não entendi uma coisa. Quando você falou, não sei se cortou sua voz, se eu não prestei atenção, mas você tá trabalhando agora... Fala aí. Aqui na Irlanda, numa empresa aqui, como é que é o negócio? É freelance? Como é que é? Não, eu tô numa empresa aqui mesmo, local, e contrato de normal, trabalho normal, só que eu estou com visto de estudante. Entendi. E aí, teoricamente, 6 meses full time, 6 meses... Tá certo. E a empresa... Igor, desliga o teu torrent, velho. Desliga o teu torrent, velho. Tá travando. Oi, melhorou? Tá baixando Game of Thrones aí, cara? Tá ruim, hein? Não, Tá tá com- atrasado, tá- porque é segunda-feira. Tá igual o robô aqui do... Deu uma cortadinha aí, Mas esse Precisa negócio falar de novo ou deu pra 40 entender? horas. Não, deu pra entender. Beleza. Igual ele está trabalhando lá com visto de estudante, 6 meses 40, 6 meses 20 horas. Eu acho que esse negócio acaba que não funciona não, porque eu tô como se fosse estudando e trabalho quase 40 horas toda semana. Então, tipo, lá na empresa que eu trabalho também tem estudante, entendeu? Então, tipo, eu acho assim que essa questão das 20, 40 horas é meio complicado de falar, porque eu vejo também muitas pessoas que estão com visto de estudante trabalhando full time, entendeu? E não sei. Tem gente Acho que vai fala mais da que empresa. Se você tá pagando imposto, se você tá pagando imposto, o governo tá beleza, entendeu? Então, não sei. Eu acredito que vai mais da empresa fazer esse controle. Tem empresa que é mais rigorosa, tem empresa que não tá nem aí pra isso. Isso. O que eu faço estudo é porque eu trabalho em 2 empresas, né? Mas a segunda que eu fui contratado, eles estão descontando 40% também. O imposto tá arregaçando o salário. Mas quando você desconta 40% é porque você não tá cadastrado, não é? Não. Tá cadastrado, tá beleza. É porque é segundo emprego mesmo. Se você tem um emprego e entra no segundo, eles te regastam de taxa no segundo emprego. Caramba, isso eu não sabia não.
Nem eu. Eu fui descobrir depois que eu Eu tenho uma pergunta pro bati lá Sérgio. Ô, Sérgio, preenchendo o formulário. Sim. Sim? é uma Pode pergunta. Você está trabalhando mais de... Você está com visto de estudante e trabalha mais do que 40 horas que não poderia, depois dos 6 primeiros meses, ou depois do seu período de holiday. Eu trabalho. Quando você vai renovar o visto de Trabalho estudante, na você acha que isso não pode ser um 40 problema para você? Não. Igor, isso aí eu acho que não dá problema não, velho. Tá não. Eu acho que não. Porque eu acho que isso aí tem a ver mais com o revenue, entendeu? Então, tipo, eu acho que o sistema lá da imigração não é interligado com o revenue, entendeu? Ou eles simplesmente não querem saber disso também, entendeu? E Não também tem é como uma eles vantagem saberem, para entendeu? eles. Quanto mais. Se você ultrapassar as 40 horas, eles te regaçam no imposto. É lucro para eles. O legal, entre aspas, né? Aqui na Irlanda não existe uma comunicação boa entre os ministérios. Isso. Então, se você está fazendo esse negócio, você está passando as 40 horas, não necessariamente os outros ministérios sabem disso. É bem precário aqui o negócio. A prova disso é que quando você aplica para o Green Card, você tem que enviar todos os comprovantes do seu P60, P45, a empresa tem que mostrar o revenue dela. Pô, se eles não têm acesso ao sistema, é só você mandar o número do seu revenue lá, o seu PPS, Isso. os caras conseguem pegar tudo. Eles não O têm. sistema Eu é acho, integrado, né? Mas o sistema eu acho que não é eles. integrado, Não. Eu cara. acho que eles não têm acesso. Eles não têm acesso. A primeira advogada que cuidou do nosso visto, ela falou assim, não, o governo daqui da Irlanda é tudo separado. Nenhum ministério tem acesso às informações do outro, por questão de confidencialidade. E isso aí acaba trazendo a sua vida, né? Mas por outro lado, aí no caso do Sérgio, quem quiser trabalhar mais de 40 horas, teoricamente ninguém vai sabendo. Para eles é até bom, né? Porque ele recolhe mais imposto, ele não vai nem reclamar. Eles regaçam no imposto. Saber eles sabem, porque senão não vinha arrebentando. Ô Sérgio, Sim? o único que trabalha com infraestrutura aí, verdade? Não, eu não estou trabalhando em TI. Ah, tá, porque pela galera que eu tô vendo tem bastante vaga pra e tudo. Quem trabalha com infra aqui é o Heitor. Ah, Heitor claro. Bessa. Foi ele trabalha que- com infra. Pois é, uma vez eu coloquei, na primeira vez que eu entrei no grupo, eu perguntei, né, como é que tava e tal, e ele me falou que valorizam bastante É bem forte e mesmo. essas coisas. Principalmente com Linux, viu? Tem Exato. bastante para fazer cloud, server, esse tipo de coisa, virtualização, tem bastante coisa assim. Show de E bola. cara, é o Para ideal essa pra você área, fazer alguma virtualização pede demais. Eu acho que Pede. não tem uma que não pede virtualização em Linux. coisa. E Linux, né? Bem forte. Ano que vem tô por aí. Mas venha não, rapaz. Pelo menos de férias com certeza. Um mês, vai tomar cerveja com vocês e depois já Tá veremos. bom já, né? Ah, pra pagar a cerveja, tranquilo, velho. É, né? Um mês vai jogar dinheiro Vai fora, falar cara. isso aí, viu, Leonardo? Nem pra Ninguém tá pelo esquecendo da menos sua 6 rodada, meses. não, viu? Mas é que eu tô perto, pô. Então daqui pra ir uma passagem Você custa tá 40 na euros. Espanha. É. Viu, seu Aí Leonardo? sim. Ninguém tá esquecendo da sua cerveja, não, viu, da rodada. Fica só caladinho. Não, o dele é Green Card, não? Green Card é Não, ele tem. Ah, ele conseguiu o Tem trabalho. cidadania, mano. O cara Cidadania, é cara. austríaco. Ah, é. Gelada. Nacionalidade. Mas podia, O- podia ser num churrasco, né? Podia unir o útil ao agradável. Não, né? vai ser mais barato. Não. Como? A churrasqueira tá aqui, ó. Eu carrego pra casa de quem falar aí, ó. Como mais barato, Deodato? Sai mais caro. Não, sai mais barato, pô. Tu compra 5 latas de cerveja, 10 euros, tu paga pra todo mundo, entendeu? Para. Lá no sul não é tem assim, que não. comprar Filho. é a pint lá no check-in e acabou a história. Então tá bom. Aí uma pra cada sai caro. 25 pau. É, Quer dizer, contando que são eu quero ver 5 só. tomar. Eu quero ver tomar. Esses dias aí que fomos tomar cerveja, o Anderson já pipocou já. Na terceira ele já tava. Né? Não tava? Os caras estavam muito rápido, cara. Foi o dia que eu conheci o Bonovox. By the way, vamos lá.
Então, estou no site do Ministério aqui, dando uma lida por cima no esquema novo de visto. E uma coisa que eu não sabia, que a gente não chegou a discutir lá no grupo, é que para o Work Permit, antes você tinha que anunciar a vaga, a empresa, né? Tinha que anunciar a vaga por 8 semanas antes de tentar contratar um cidadão que não fosse da União Europeia. E agora eles reduziram para 2 semanas. Oh, melhorou demais. No FAS, aqui eu tô olhando aqui, ó, 2 semanas no FAS e 3 dias num jornal local. Pô, ficou muito fácil agora, hein? Vocês têm conhecimento de alguém que está tentando o Work Permission? Porque o cara da minha empresa falou que o Work Permission está mais ou menos fora de uso, ou em desuso. Que vale muito mais a pena você tentar direto o Green Card. Os benefícios são melhores e é mais fácil para a empresa. No nosso caso, o Green Card, sem dúvida, é mais fácil, mas não é questão de desuso do Work Permit, é questão que ele é mais tenta prático, pegar uma fatia debaixo do mercado. Ela tenta pegar o cara que não tem mais muita qualificação e que o salário pode ser menor, entendeu? Por isso que ele é um pouco mais difícil para aplicar. Ele é um pouco mais chato. Porque, por exemplo, quem não tem um diploma de universidade pode tentar aplicar. Essa que é a diferença. Mas no caso, para quem é de TI, que tem as exceções lá, o Green Card, para as outras áreas, só quem tem salário acima de 60. Para o TI, que dá com menos que 60. No caso, quem é menos 60 entra no Work Permit. Acho que é a partir de 30, né? Que eles estão fazendo essas novas leis ali. Não, outras profissões, o Green Card é só acima de 60 mil. Para TI tem essa exceção que abaixo de 60 ainda pega o Green Card, que é o caso da maioria. Mas, Sérgio, pelo que eu vi, é abaixo de 60, mas acima de 30, né? Entre 30 e 60. Eles aceitam acima de 30, né? Para baixo de 30 eles não aceitam, também nem para TI. Teria que ser o Work Permit. Quando eu for publicar o vídeo, eu vou colocar os links para baixar os documentos, para poder ver as novas regras. E tem um negócio que o pessoal pergunta muito lá no grupo também, que eu já percebi. Cara, tem que traduzir os meus documentos juramentados? Lógico que tem, porque você vai enviar para o órgão oficial do governo, né? Aquela planilha do Daniel lá, Anderson, também é excelente. Vou colocar. A planilha tem o fluxograma também que o Jefferson fez, que é joia. A galera vê quanto é que o governo come aqui de imposto. Reclama do Brasil. A diferença é porque no Brasil a gente não sente, né? Quem sente é o empregador. E o... Esqueci o que eu ia falar. Você estava falando dos materiais que você ia colocar. A tradução. Se você está na Irlanda, é melhor ainda, porque a tradução aqui é bem mais barata. E tem... Qualquer lugar no centro ali tem o Word Perfect, tem várias... Tem um monte. Tem um monte, e é bem barato. No Brasil, cara, o tradutor juramentado cobra R$50 por uma folha. É complicado, né? Pagar R$50 por uma folha. Aqui eu traduzi todos os meus diplomas por €150, então a diferença é gritante de preço. Então quem está aqui é negócio de traduzir aqui. Eles te dão 2 cópias, carimbada, oficializado. Você não precisa nem mandar o original pro ministério, você pode tirar xerox. Então para quem está assistindo aí, tem a dúvida da tradução juramentada. Anderson. Oi. Tipo, então questão de curso, de diploma, de faculdade, tudo. A gente precisa só mesmo traduzir aqui, é isso? Validar aqui, como é que é? Você não precisa validar, você só precisa traduzir num tradutor oficial. Geralmente aqui na Irlanda não tem esse negócio de tradutor juramentado igual tem no Brasil. Aqui é uma agência que você vai, liga pro cara e fala, eu tenho tantos diplomas que eu quero traduzir do português para o inglês. Ele vai te mandar o orçamento e pronto, você manda para ele para traduzir. E ele te dá um carimbo. Você pergunta, é oficial? Vai vir com um carimbo, é um carimbinho lá, tipo alto relevo, da empresa, que a empresa está cadastrada oficialmente, e acabou.
Você não precisa regulamentar o seu documento. Você basta ter a tradução oficial, entendeu? Entendi. Porque, Tendo isso, você tipo, pode tirar um xerox e mandar. porque, tipo, os documentos que eu trouxe são os documentos do Brasil, então, tipo, eu tive que validar no cartório, tive que mandar para Ministério das Relações Exteriores, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Para Mas o seu- depois... Ah, Mas o seu caso é outro, né? era outro tipo de documento, entendeu? Então, tipo, eu pensei que certificado e diploma ia ser do mesmo jeito, entendeu? Não precisa não. Não, né? Porque, né, na verdade, se você for ler o documento do Ministério, ele fala que você tem que enviar as cópias dos documentos traduzidos que comprovam as suas capacidades profissionais. Então, tira cópia dos seus diplomas, tudo, os seus certificados e anexa e manda. A gente tava conversando essa semana no grupo. Pô, mando isso, não mando? Manda, porque se faltar é pior, né? Se sobrar, o cara vai jogar fora. Mas se faltar, é pior. Aí, o Geraldo aí tá fazendo uma pergunta aí lá no fórum. Ele tá perguntando sobre vaga de Rails e a média de salários chega perto de Java. Então, tipo, o que eu vi aqui, Geraldo, que, por exemplo, as vagas de desenvolvimento, eles têm um teto mínimo de 30 mil euros anual, entendeu? Então, tipo, começa a partir de 30 mil euros, entendeu? Então, não tem a ver com a linguagem especificamente, entendeu? Então, é mais do profissional, entendeu? Então, tipo, começa de 30 mil euros por ano e aí por aí vai. 40, 50, 60, 70, depende do profissional e da empresa que quer pagar esse valor, entendeu? Mas, assim, independente da linguagem, o valor mínimo que você vê geralmente aqui é de 30 mil euros por ano, né? Se alguém aí quiser confirmar isso também, entendeu? Tem vários programas diferentes aí também, né? Aproveitando, tem a pergunta do Daniel ali, Deodato, vocês aí que já estão aqui mais tempo pode responder melhor. Que até 30 mil anuais é 20 e poucos %, né? Acima de 30 mil é 41, né? É isso? Vocês sabem direitinho a porcentagem, não? Cara, na verdade, eu acho que, assim, eu não sei antes, tu chegou a descontar 40% de teus antes? Não, nunca descontou. Não. Porque logo que eu Também. fui contratado, já assinou no PPS, já deu entrada no Revenue, eu já entrei no imposto normal já. Então, tipo, essa questão de imposto, eu acho que varia muita coisa, entendeu? Também, se o cara tá casado, se o cara é independente, se o cara paga aluguel, então, tipo... Segundo a planilha do lado do Daniel, a diferença do tá casado dá 400 euros de diferença por mês a mais, não importa a faixa. Se tu ganha 30 mil ou 70 mil, tu vai ganhar 400 euros a mais por mês, dá mais ou menos isso, segundo o que eu olhei na planilha. Só que eu tinha lido, que eu não recebi ainda, enfim, mas eu tinha lido que até 30 mil desconta por volta de 20%, e acima disso, o valor que ultrapassar de 30 mil, tu desconta 40%, 41%, alguma coisa assim, de imposto. Então, tipo, na verdade, eu nem sei quanto é que desconta o meu salário, vou até calcular aqui. Que é isso, quando o Vai cara descobrir ganha agora, muito... depois de Dá uma olhada na planilha lá do... Dá uma olhada se fecha, já que tá fazendo isso aí, Deodato. Dá uma olhada se fecha com a planilha lá do Daniel, deve fechar, né? Mais ou Então, menos. já fiz a conta com o meu, fecha, cara. Fecha perfeito. Então. Não, a minha conta fecha perfeita, agora eu não sei quantos por cento, entendeu? Ah, tá. Cara, Aqueles ganha sites que muito, o Douglas enviou também, fecha, tudo. É meio que padrãozão aqui, né? Tinha mais alguma coisa que a gente anotou lá no grupo que ia discutir? Não consigo lembrar. Alguém tá com a mensagem aberta aí? Começar o quê? Alguém tá com mensagem aberta aí? Com a mensagem. Eu acho que chega em torno de 15%, eu acho. Eu acho que é isso, né, antes? 15% do salário bruto? Por mês, não?
Quando falar a verdade de cabeça, tô falando isso aí. Eu tô fazendo de cabeça aqui, velho, que a porra aqui da calculadora não tem aqui também. Então, quanto a sem assunto, vamos tomar uma cerveja amanhã, então? Vamos. Cara, o meu aqui é 28%. 28. Mas daí é a média, né, cara? Tu tá fazendo a média, certo? Não, desconto do valor bruto, entendeu? Ah, então é que tá. Provavelmente porque tu pega 40% acima de 30% e 20% até 30%, vai dar 30%. Entendeu? Mas eu tô calculando pelos valores mesmo que eu recebo em folha, tá uns 28, É que nem Brasil, faixa, até 15%, 22% e 27% das Só faixas. que aqui é um pouco mais assustador, né? Quanto mais você começa a ganhar, cara, a diferença vai ficar muito grande. Sei lá, do que eu vi teoricamente, se tu ganha acima de 30 mil, tu ganha 10 mil de aumento num ano, que parece, não, vou ganhar 1.000 euros a mais por mês. Vai, caramba, Vai você ganha nada. 6 mil euros a Bobear, mais. você vai ganhar menos. Então, ó, eu fiz aqui o meu cálculo aqui, dá em torno de 18% desconto do meu salário. Uhum. Ô, doido. O dinheiro que mais que vai embora, viu? Pra sustentar o governo. Mas é o seguinte, viu? Eu tô agora mexendo lá no Taxback. Quem for brincar lá no Taxback é bacana. Boa parte dá pra recuperar. Que é o que fica retido lá. Você consegue ver na folha de pagamento o que fica retido. Eu tenho até uma aqui pra. Como é que recupera isso aí? É tipo no imposto de renda deles? Como é que funciona? É como se fosse o FGTS do Brasil. A diferença é que você pode resgatar ele a qualquer momento, entendeu? Eu tinha lido que tipo, bom o dinheiro demais. que ia de imposto não voltava mais, Não, teoricamente, direto uma pra parte. você. Não, é uma parte só dele. Eu vou abrir aqui. Mas E enfim, eu, alguma e eu coisa vi, volta. tipo, aquela grana que fica lá presa no revenue, que é descontado dos impostos aí todo mês. Eu vi falar, não sei, não tenho certeza ainda, que é como se fosse aquilo ali, como se fosse o teu fundo de garantia, entendeu? Tempo de serviço. Por exemplo, se tu sacar o dinheiro, por exemplo, se tu pagou o imposto por 2 anos, tu tem 2 anos de aposentadoria contando, entendeu? Uhum. Se você sacar o dinheiro dos 2 anos, esses 2 anos desaparece, Uhum. entendeu? Se você pensa em se um dia se aposentar aqui, entendeu? Não sei. Uhum. Ó, Não sei se é verdade essa história também. Se eu não me engano. Mas tem aqui, jeito ó, de obter esse dinheiro? Tem. Tem. Por exemplo, Tem se jeito for de no obter esse dinheiro? Eu conheço um cara que trabalhou aqui 4 anos, desenvolvendo em Java, e ele voltou pro Brasil em 2011, foi. Em 2011 ele voltou pro Brasil, ele foi no Revenue, ele pegou, eu acho que foi 80% do valor que tinha lá, entendeu? Eu tô olhando aqui a folha de pagamento, ó, eles descontam basicamente 3 impostos, né? Os outros são bem menores. É o PAIE, PRSI e o Universal Social Charge. Esse último é o que você recupera, que é o do seguro social, entendeu? É um dinheirinho mais ou menos, cara. Se eu tava conversando com a menina do Taxback semana passada. Quanto por cento? Que você pega de volta desse Universal Social Charge, você pega tudo. Cara, o meu não, Você eu não acho. é europeu. Hã? Porque você no europeu você não entra no. Mas eu acho que mesmo se você for europeu, se você quiser recuperar ele, você consegue. Só que eu acho que você. Bom, eu não sei como funciona, pra falar a verdade. Você perde benefício. Eu sei que tem como recuperar, que é o tal do taxback. E, por exemplo, tem o taxback.com que eles cobram 20% para fazer tudo para você, mas eu peguei tem um conhecido que faz por 15%, que ele é tipo contador aqui na Irlanda, ele faz por 15%. Então, se um dia vocês precisarem desse dinheiro aí, dá para recuperar. Então, tipo, eu tô até olhando aqui, Anderson. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho não cobro esse imposto aí que tu tá falando ainda. Ou então não está descrito no seu payslip. Às vezes o cara só coloca o que deduziu e já era. Então, tipo, aqui no meu imposto ele deduz aqui o PAI, né, que é o Isso. lado do revenue, né? Isso. O PRSI. O PASI, não é? E o USC. E o ISC, é. Então, esse USC que é o que eu falei, é ele que você consegue recuperar.
100%. 100%. Porra, velho, sério. Porque, ó, só como um exemplo, o ano retrasado, ano retrasado, uma colega minha tava indo embora e ela trabalhou, tipo, no pub, entendeu? 1 ano no pub. Ela foi, preencheu a papelada dela mesmo, enviou, acho que em 3 semanas pagaram ela, cara. O governo pagou ela, paga na conta, tranquilo. Isso. E eu tô vendo aqui. Depositaram lá no Brasil? Não, depositaram aqui. Ela ficou esperando. Pô, então se esse USSC, se o cara pega de volta, é uma boa, né? Eu tenho quase certeza que é ele. É um desses 3 itens aqui. Faz mais sentido, né? Porque você paga pro seguro social, então faz mais sentido você pegar de volta. Aqui não é. Galera, eu postei o Renato ao vivo e aí tô com eles aqui, eu vou ler e aí vamos ver se vocês sabem responder aí, beleza? Beleza, manda aí. Primeira pergunta que eu tenho aqui é que alguns sites estavam anunciando recentemente, ou anunciaram recentemente, falando sobre que a partir de abril o governo abriu as pernas e sabe falar aí quais são essas mudanças e o que foi facilitado? Cortou se isso é tudo, verdade cara. ou não? Faz a pergunta rapidinho. Repete de novo aí, Igor. Em abril, o governo fez mudanças que facilitaram a entrada do pessoal e a obtenção de vistos. Isso é verdade ou não? E quais... Peraí, repete de novo aí que eu não escutei. Não, eu entendi a pergunta aqui agora. Tá perguntando se agora em abril o governo mudou as regras de visto, se é verdade e quais são as mudanças. É verdade, o governo abriu mesmo a perna um pouquinho. E de cabeça eu não sei falar todas, mas eu vou falar a maioria aqui. Se alguém quiser achar no grupo aí a nossa discussão, eu postei. Mas eu vou falar aqui a maioria, basicamente o que vale a pena para quem está vendo. Para quem já está aqui na Irlanda, de estudante, antes você não podia aplicar, agora você pode. Se for estudante aqui, Stamp 2, pode aplicar daqui de dentro, não precisa mais sair. Essa já é uma vantagem bem grande para quem é estudante. Quem está fora da Irlanda não precisa ficar no país. Agora o governo dá um visto especial só para você fazer entrevista. Você vem com a oferta de trabalho, entra na Irlanda, você pode ficar aqui esperando a resposta. Então o governo te dá um visto lá que é só para você fazer a entrevista e ficar aqui esperando até a empresa te contratar. Oh, essa parte eu não tinha visto. Não. Isso aí é bem legal. Que mais? Reduziu isso aí a gente acabou de falar, reduziu de 8 semanas para 2 o tempo de anúncio que tem que ficar as vagas no FAS, para quem vai aplicar para o Work Permit. O governo renovou o documento e ele atualizou a lista de profissões. Porque, por exemplo, eu tive um problema, quando eu apliquei, não tinha engenharia eletrônica na lista, só tinha engenharia elétrica. E aí ficou aquela discussão, aplica como engenharia eletrônica ou não aplica, acabou que escrevemos engenharia elétrica. Só que na minha job offer era eletrônica. E aí todo mundo achava que ia ser reprovado, inclusive o consultor, mas não foi, ainda bem. Agora já tem lá, todas as engenharias estão bem descritas lá, tem engenharia eletrônica, mecânica, civil, antes não tinha, era meio bagunçado antes. Então agora as profissões estão bem descritas lá, e o que mais que mudou? De cabeça eu só lembro disso daí. Bom, e isso aí é um reflexo também, não sei se vocês lembram o presidente da Irlanda foi pro Brasil no ano passado, né? Sim. E eles exatamente rolou essa discussão, cara, que a Irlanda queria aumentar ainda mais a quantidade de estudante brasileiro de inglês aqui e dar essa aliviada no mercado, porque é óbvio, cara, que a demanda aqui de TI é muito alta e não tem como suprir. Até onde eu... Pode terminar, Anderson, depois eu falo. Porque, bom, vocês já viram, você manda uma vaga, 30 pessoas te ligam. Tudo bem, você tem vários empecilhos para conseguir essa vaga, não é festa também, mas a vaga tá lá, tem procura, mas não tem muito funcionário. Então o governo chegou à conclusão que eles tinham que abrir as pernas, cara, não adianta.
Eles faziam vista grossa, faziam um processo mais complicado e não estava funcionando. E teve um caso, vou contar um caso rapidinho de um colega meu que na empresa dele estourou aquele limite de estrangeiros que podiam trabalhar, que é o máximo são 10%. E aí a empresa queria contratar um cara, não sei de que país aí, o governo negou o visto do cara porque estourou os 10%. O chefe dele ligou no ministério e falou o seguinte: estou contratando esse funcionário ilegal porque eu preciso dele porque a Irlanda não tem competência de me fornecer um funcionário igual a ele. Falou ele, a história é real, o cara do ministério falou assim pra ele: tá bom, o problema é seu. Ele falou: tá bom, então eu vou contratar o cara por fora aqui. Aí ele falou: tá bom. Eu acho que tudo isso daí mostra que o país não tá atendendo É que as expectativas, né? eu li, eu não sei, foram 2 artigos diferentes até a respeito sobre isso. Depois da crise de 2008, muitos dos jovens daqui foram embora, né? E agora eles têm carência por falta de que os jovens também dificilmente vão voltar. Deve estar em Londres, enfim, Alemanha, outros países. Então eles estão inclusive incentivando nos colégios a começar a dar matérias de computação, enfim. E eles estão agora, o governo está adotando várias medidas. Essa é uma das medidas, essa agora da diferença do visto é uma das medidas, mas eles vão fazer várias no decorrer do ano e ano que vem, que eu li. Eu não lembro quais, mas tem mais além dessa que saiu agora. Visto que as empresas estão, como você falou, estão reclamando que não tem. E assim, aí a questão tá vindo provavelmente as grandes, Microsoft, Apple, e, enfim, Facebook, e provavelmente outras que deveriam implantar aqui, estão dizendo não, vamos segurar porque não tem pessoas. E aí, o que vocês vão fazer? Então, mais ou menos, eles estão abrindo as pernas porque, cara, quantos bilhões de euros aí que não rola no mercado deles? Então é uma questão que, ainda mais que fica em cima do funcionário, né? Então a empresa vem aqui feliz da vida porque, né, tem isenção e tal, e o funcionário eles incentivam para vir para cá. Inclusive eu li que o governo americano agora está investigando a Apple por sonegação de divisas lá aqui com a Irlanda. Saiu no jornal. Teve esse tópico também, né? Que como é que funciona o esquema de implantar uma empresa, uma filial na Irlanda para poder, entre aspas, lavar o seu dinheiro, né? Lavar o seu imposto. Ele entra na Irlanda e aí ele magicamente volta para o país de origem sem imposto nenhum, né? Zero. E empresa de software é fácil. Exatamente. É que nem a gente estava discutindo no churrasco, né? Software churrasco. Você não pega, então... Exatamente. Tem como falar. Onde foi feito, só Deus sabe. E Cara, o mercado aqui, eu percebi o seguinte, que tá crescendo demais, cara. E eu não sei, posso até estar errado, mas tá caminhando para acontecer um negócio tipo uma bolha aqui de TI, cara, porque os caras estão tentando fazer um negócio parecido com o Vale do Silício, né? O governo preparou aquele investimento lá. Só que eu acho que a Irlanda não suporta, cara, essa carga de precisa mudar aqui, muita coisa. Inclusive em moradia, né, Anderson? Eu vinha pra cá em abril e estava extremamente... O Deodato passou por isso aí também, né, Deodato? Naquela época. Tava impossível de achar lugar pra morar aqui, cara. Pois impossível. Cara. São várias coisas misturadas tipo, aí. Aqui, não sei se vocês sabem também, tipo, eu cheguei a escutar já que, por exemplo, a Irlanda, 15, 20 anos atrás, era como se fosse um interior desse aí, entendeu? Só tinha fazenda, gado, e a galera programava, era cortando lá os cabelos lá da vaca e tirando leite, entendeu? Então, por exemplo, mas hoje aqui, ainda você vê que, tipo, foi um país que recebeu muita grana, investimento, tudo aí, então, tipo, você vê que é um país bem desenvolvido, né? Questão de transporte, que mais? Educação, né, e tal. Eu não vou falar saúde também, porque já frequentei os hospitais daqui, não achei muito bom também para falar que a saúde aqui também é boa. Mas, assim, o que acontece é que todo mundo quer vir para cá, entendeu? Não sei se vocês sabem, a Irlanda é o segundo país da Europa que paga o salário mais alto, o salário mínimo. Só perde para Luxemburgo. Eu acho que Luxemburgo, o mínimo, não sei se é 1.500 euros
por mês. É E quase a aqui mesma é coisa, 1.400 euros por mês. 1.400 aqui, Então, tipo, só pede para Luxemburgo, que Luxemburgo também é um ovo, entendeu? É muito menor que aqui, eu acho, Luxemburgo. Entendeu? Então, tipo, todo mundo quer vir pra cá, né, velho? Tipo, eu percebi que esses meses agora de janeiro, fevereiro, que eu fiquei num hostel, morei num hostel mais de um mês num hostel. Pô, velho, o que tinha de espanhol e francês que tava querendo, que veio pra cá só pra conseguir emprego, porra, velho, não era pouco não, velho. Não era pouco não. Então, tipo, a galera vem... Italiano, então, tem muito. Então, tipo, o que eu vi mesmo, muito mesmo, foi espanhol e francês. Foi recorde. É que aqui tem mais ou menos quase 6 bilhões de paradas, velho. Tem quase 6 milhões de pessoas desempregadas. Isso é verdade. O problema... Então, eu cheguei a conhecer um cara lá no Rocha, um espanhol, que o cara é formado em engenharia elétrica. Olha só, antes. O cara é formado em engenharia elétrica. Ele disse que não conseguiu emprego lá na Espanha, porque ele não tinha experiência, que acho que ele é formado há 2 anos só. E não conseguiu emprego na Espanha. E o cara tava trabalhando aqui, velho, num hotel, lá em Galway, velho. Pois é. Tá entendendo? Então, tipo, só agora que ele conseguiu um emprego na Microsoft, só que ainda era pra ser help desk. Entendi. Claro. Entendeu? Cara, então, tipo, você vê que a dificuldade não tá só em o cara ter o visto, ou o cara não ser europeu, ou o cara não ter inglês, entendeu? Então, Mas tipo, também tem uma coisa, Douglas, o pessoal aqui, pelo menos na empresa que eu trabalho, onde eu trabalho somos mais ou menos, aqui na Espanha, aqui em Barcelona, são 250 pessoas, certo? E fora aí temos Colômbia, Peru, vários outros países. E eles preferem estrangeiro porque o espanhol, pelo menos é o que o meu chefe direto falam, eles para trabalhar não é como Brasil, digo, imigrante, digamos assim. Porque a gente coloca mais empenho, a gente se vira nos 30, e o pessoal aqui é mais acomodado, tipo assim, tá, eu vou esperar eles me falarem o que eu tenho que fazer. Aqui Iniciativa. também. Sabe? Isso aí o pessoal aqui fica também é do esperando. mesmo jeito. Claro. Aqui é do mesmo jeito. O pessoal entra 9 horas para trabalhar, aí toma um café, aí depois vai ler um jornal, aí começa a trabalhar 10h15. Então, sabe? E não sei se aí na Espanha a galera fuma muito, mas aqui na Irlanda a galera fuma muito. Bastante. E as mulheres principalmente, né? E assim, na Europa toda, aqui tem a sagrada pausa do cigarro. Exatamente. O cara fuma 5, 8, 10 vezes por dia. O cara come aí 20 minutos, entendeu? Exato. Cada vez que vai fumar, entendeu? 20 minutos Então, cada tipo, vez. E você vê assim, por exemplo, eu cheguei a ver aqui, já trabalhei já em 3 empresas, essa é a terceira empresa diferente, que tem muito mais imigrante nas empresas aqui trabalhando do que o próprio irlandês, entendeu? A questão é que eu vejo aqui que o imigrante, eu acho que ele está mais preparado, entendeu? Exato. Nessa questão de mercado de TI, entendeu? Então, eu acho que assim, essa questão das mudanças de visto e tudo aí, eu acho que o governo pensa muito também no país, né? Então, tipo, desenvolvimento mesmo do país, né? Claro. Como o Canadá, você, para entrar no Canadá, você tem aquelas pontuação que você vai enviar, né? Que é Exato. curso, diploma, trabalho, então tudo conta ponto. Então, tipo, o Canadá hoje é uma potência também, velho, porque não é qualquer pessoa que chega lá e vai trabalhar e pronto, entendeu? Então eles querem alguém que contribua com o país de alguma forma, né? Não só em povo também, entendeu? Mas em tecnologia, em saúde e por aí vai, entendeu? A verdade é que a Irlanda, cara, tem tudo nessa área de TI, já é grande, já é forte, mas ela tem como explodir, entendeu? Se os caras pensarem grande, porque parece que eu vejo como o governo tá aqui pensando pequeno, entendeu? E aí a empresa vem, se instala aqui, paga o imposto e a gente tá feliz. Mas não é bem assim, né? Você tem que investir nesse negócio
montar os campos, concentrar as empresas num lugar só, atrair investimento, atrair bastante funcionário qualificado, fazer o mercado aqui ser mais competitivo, cara, porque quando você no Brasil, se você perguntar para alguém onde é que você gostaria de trabalhar em TI no exterior, ninguém vai falar Irlanda, cara. Não. Não. Quem sabe que a Irlanda tem tudo isso aí de empresa? Muito pouca gente. Então eu acho que falta esse pensamento grande aqui do pessoal e esse negócio dos vistos mudarem já é o primeiro passo, né? Para eles começarem a atrair esse tipo de pensamento, mas eles têm... Assim, eu acho que Pela sua idade, tem muito preconceito aí, como rolar bastante no Brasil, ou não? Não. Não, Não, né? Não. Aqui, na verdade, você não pode nem colocar essas coisas no currículo, idade, Ah, tá. cor, religião, essas coisas assim, que é. você já tá fora do... Porque é um item discriminatório. Então, tipo, Nem sexo. Então, tipo, é até até foi bom falar sobre isso aí, porque, tipo, a gente até comentou em outros tópicos aí também sobre questão de hierarquia, né, na empresa, né, que eu fui acostumado a trabalhar no Brasil que tipo, tinha o meu chefe acima de mim, ele que mandava em tudo, te esculhambava, botava tu lá de joelho no milho lá pra tu fazer as coisas, entendeu? Se tu não fizesse certo, tu era um filho da puta, e se tu fizesse correto, é só tua obrigação, entendeu? Então, tipo, aqui, pelo que eu vi, assim, questão de hierarquia aqui nas empresas na Irlanda, existe, mas de uma forma mais suave, entendeu? Tipo, o meu chefe, o cara... Hã? Mais horizontal, né? Mais zen, né? Tipo... mais zen. Por exemplo, o meu chefe, o cara... cara... no Brasil o cara comigo, o cara... na cabeça do outro. Como é que é? E no Brasil, o cara tem um cargo a mais, ele tá acima de você. Aqui, chefe, não. Chefe é só o responsável pela organização, né? Não é aquele negócio de eu sou melhor que você, pelo que eu vejo todo mundo comentar. Isso daí é todo um reflexo social, né, cara? Porque a gente sabe aqui que você, no mesmo lugar que o cara que lava o chão frequenta, o teu chefe frequenta, entendeu? Ele come no mesmo lugar que o cara que lava o chão da empresa dele. Eles, se bobear, eles vão sair junto, entendeu? Isso aí não existe no Brasil. Bacana, bem bacana. Isso aí não existe no Brasil, cara. Isso aí pode ter certeza. Isso já é um Aqui, tipo, eu já enorme. vi já que, por exemplo, aqui nas empresas que eu trabalhei, cara, tipo, meu patrão saía comigo para beber cerveja, entendeu? Conversava sobre a vida, perguntava o que tinha feito e tal. Tipo, são coisas que até um pouco afetivas que a gente nunca chegou a ver no Brasil, né? Verdade. Vou dizer que tem exceções, tá? Eu tive isso aí no Brasil também. Não, lógico, não é 100%. Não, a regra, né? No geral, vamos dizer, Leonardo, que é 80%, velho. Eu nunca tive experiência boa com chefe no Brasil. É seu amigo enquanto ali na bebedeira, mas primeira oportunidade que tem de te ferrar, tá te ferrando. Cara, eu acho que o cara leva tu pra beber, pra tu ficar bêbado e esculhambar a galera, entendeu? Pra ele te queimar, entendeu? Cara, eu realmente posso dizer que eu tive sorte no Brasil, que inclusive sempre saí pra beber com o chefe e não tive problema nenhum, e ainda continuamos, depois que eu saí de lá, continuamos conversando. Enfim, mais de um chefe ainda. Mas o Leonardo era chefe, hein? Tá jogando no outro time, hein? Só um adendo com relação à idade, eu até me admirei aqui, que lá no Brasil, geralmente, eu era teoricamente até da equipe, um dos mais velhos, se não o mais velho. E aqui hoje, por exemplo, onde eu tô trabalhando agora, ficar uma semana ali, o pessoal, eu só acho que devo ser um dos mais novos. Então tem pessoal de 40, 50, parece ter mais de 50 uns caras lá desenvolvendo, .NET, programando e de boa, assim. Perfeito. Então, sem problema nenhum. Até outra coisa agora que lembrar também. Tem chegaram a ver a Camila que tá lá no grupo também. Que ela trabalha na Aircom. Camila? Trabalha na Aircom, ela. Uhum. Então, tipo,
Ela tá falando que lá na Aircom agora tá uma zona lá, velho, que eles estão com um projeto lá de demissão voluntária. Eles querem demitir mais de 2 milhões de 2 milhões não. Eu não sei se a Aircom tem fora fora da Irlanda, não sei como é que é. Eu sei que ela disse que lá esse projeto deles lá de demissão voluntária é grande pra caralho. E ela disse que, tipo, tem gente lá de uns 50 anos, 60 anos que não faz porra nenhuma, entendeu? Na empresa. E tá ganhando dinheiro, o seu saláriozinho por mês, entendeu? E tá lá, entendeu? Então, tipo... Coisa muda, né, velho? Só para finalizar o assunto do negócio da hierarquia aí. A grande diferença, cara, eu percebi também é a abordagem do seu chefe com você. Isso. Todo 5, 6 anos de profissão no Brasil, meus chefes sempre foram o seguinte: eu sou seu chefe, eu mando em você, eu vou te dar uma ordem. Aqui é o seguinte: eu sou seu chefe e esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Eu tô pedindo pra você fazer, tá aqui, ó, tô te apresentando o que você tem que fazer. Meio que se vira, entendeu? Faça isso, por favor. Por favor é padrão, né? Pedir por favor, Lá, isso aí é padrão. Não, Pedir desculpa porque deu muito trabalho, isso aí eu quase ri, porque foi um negócio engraçado. O chefe chegou e falou, pô, desculpa por estar te pedindo isso. Porra, cara, desculpa, mas é o meu trabalho. Isso aí, Então, não, é realmente mais complicado. Realmente, é como antes falou aí, velho. Você fica admirado com a questão de educação da galera, entendeu? A galera realmente não enxerga como hierarquia, tipo, como uma coisa acima de você, entendeu? Então, tipo, não sei, velho. Pra mim é muito diferente do Brasil. Muito. Pra mim foi um pouco chocante, chocante não é a palavra, mas difícil de acostumar porque você vem de outro esquema, né, cara? Eu vim de outro esquema. A minha última reunião antes de vir pra Irlanda, um dos funcionários da minha empresa, o chefe chamou ele de moleque e mandou ele sair da sala. Então, isso aí ficou bem marcado pra mim, cara. Chamou, ele virou e falou, você é um moleque, levante e sai da sala. É uma falta de respeito do filho da puta. E eu pensei, nossa, tá na hora de eu ir embora, porque, pelo amor de Deus. É aquela história que eu contei pra vocês, né? Do fazer a placa antes de desenhar o esquema elétrico. Isso aí pra mim foi uma das gotas d'água. Eu acho que, assim, a questão eu acho que é mais do europeu, entendeu? Eu não sei como é que é aí na Espanha, aí, Rodolfo, mas aqui, pelo menos o que eu vejo, assim, que o europeu, ele tem, assim, uma mentalidade totalmente da que a gente tem, entendeu? Uhum. A gente latino, entendeu? Então, assim, eu vejo, velho, o dono lá da empresa, velho, o cara é milionário, velho. Uhum. Milionário. Cara, outra vez eu tava indo aqui trabalhar, velho, de bike, o cara parou do meu lado na bicicleta, velho. E o cara falou assim, pô, Dom, tá indo trabalhar? Pô. Me segue aí que eu sei o caminho. Fui seguindo o cara, velho, na bicicleta, então quer dizer... Aqui igual. Então, tipo, você vê que, por exemplo, um cara altamente milionário, entendeu? Tipo, podia muito bem não estar falando contigo também, né? Que é o chefe, o dono da empresa, né? O intocável, Exato. né? Que todo mundo tem medo de falar com ele, né? Então, tipo, Cara. você vê que o cara pedalando na bicicleta, como que no final das contas, todo mundo é igual, velho. Todo mundo é igual. É coisa que a gente cria na cabeça. Exatamente. Alguém tem dinheiro é melhor que a gente. Mas todo mundo é igual, velho. Ele pode se comportar diferente ou vestir roupa diferente, entendeu? Mas, tipo, o pensamento e as coisas que eles fazem dia a dia vai ser a mesma coisa que a gente faz, entendeu? Então, tipo, você vê no Brasil, tipo, um cara que é milionário, o cara vai andar numa BMW, vai andar sei lá, num carro importado, entendeu? Vai, tipo, chegar lá, tem um motorista dele, entendeu? Então, tipo, é um tipo de mentalidade que até pra mim, velho, é o que eu, assim, uma das coisas que me faz ainda aprender muito aqui na Irlanda é por causa disso, entendeu? Tipo, que é uma mentalidade diferente. Então, tipo, você vive outra vida, entendeu? Então, pra mim é muito legal. Não sei como é que é aí na Espanha, Rodolfo. Não, aqui é igual. Uma coisa engraçada foi que uma vez no trabalho marcamos para jogar um basquete com o pessoal e um dos donos da empresa também foi jogar com a gente, né?
E claro, imagine jogar basquete com seu chefe, todo mundo com medo dele. Eu acho que o cara fez 50 pontos no partido, no partido. Só que, claro, ninguém marcou o cara, né? Todo mundo assim tenso, depois foi tomar cerveja, ele pagou cerveja, conversando, mas todo mundo assim, pô, o cara aqui jogando basquete com a gente. E a mesma coisa, o que eu noto aqui é que eles não te olham com ar de superioridade por ser o dono da empresa, sabe? Aquele cara, pô... me lembrou o meu coordenador com o diretor da empresa. O diretor da empresa foi chutar um negócio lá, o sapato dele foi parar longe, ele mandou o coordenador lá buscar. Nossa, cara, não acredito. Pois é. Foi zoeira demais, viu? Termina aí, Rodolfo. Então isso, aqui é a mesma coisa. Uma das coisas também que eu gosto pra caramba daqui é que eu não é que eu acho que no Brasil a gente sentia como não é parte da empresa. Trabalhávamos para a empresa, mas não somos parte da empresa. E aqui, mais ou menos, pelo menos onde eu trabalho, você se sente um pouco parte da empresa, sabe? Nas reuniões o cara pergunta, pô, qual a sua opinião, o que é que você acha? Tem que melhorar? Não, o chefe fala, eu tenho essa ideia, o que é que você acha? E no Brasil era mais ou menos assim, não, vamos fazer isso. Então, quando eu cheguei aqui, na primeira empresa que eu trabalhei, eu senti essa diferença, falei, pô, será que é só essa empresa ou é cultura? E na verdade, eu já passei por 3 empresas aqui e as 3 empresas é cultural. Eu acho que é cultura. É cultura, entendeu? cara. Eu lembro que a gente tinha reunião lá na empresa lá no Brasil. Aí o chefe, vamos lá, todo mundo aí, dá opinião aí. Aí cada um dava opinião, né? Aí quando terminava a reunião, cada um terminava de dar a opinião, né? Aí o cara falou assim, pô, legal, mas ninguém vai seguir isso aí que vocês falaram, entendeu? Então vai ser do jeito que eu quero, entendeu? Então, tipo... Dá opinião, pô, só pra pra que o cara passar quer o tempo. opinião? Entendeu? Exatamente. Então, tipo, é isso que eu vejo. Tipo, por exemplo, aqui, o Anson também tem experiência já aí. Tipo, a galera aqui, velho, é muito cabeça aberta, velho. Tipo, puta que tu tem que falar, entendeu? A tua opinião é válida, entendeu? Então, tipo, cara, eu me sinto, assim, profissionalmente, eu me sinto muito feliz de trabalhar numa empresa irlandesa, entendeu? Pela questão de você ver que é totalmente diferente. E você vê que não tem aquela hierarquia que você vai ter medo do seu chefe, vai ter medo, sei lá, do gerente, vai ter medo de não sei quem, entendeu? Então, tipo... E até às vezes eles estranham até alguns comportamentos da gente, entendeu? Assim, por exemplo, uma vez a gente tinha que entregar um projeto lá que estava atrasado. Aí eu peguei e falei pro dono da empresa lá, cara... Amanhã, sábado, eu venho trabalhar o dia todinho pra adiantar, né? Tal, o serviço. Aí o cara falou, pô, velho, sábado? Pô, sábado é pra tá tomando a cerveja, pô. Não é pra tá trabalhando, não, entendeu? Então, tipo, são coisas que no Brasil o cara vai dizer assim, vem amanhã, se tu puder, vem domingo também, pô, entendeu? Então, tipo... exatamente. Cara, aqui eu acho que... Não, trabalho até de casa. É essencial. Trabalho é essencial, mas não é... o cara se matar de trabalhar, entendeu? Morrer por trabalho. Só aqui do lado, o Daniel fez uma pergunta aqui. Alguém viu ali, ó? Eu não sei responder. Vocês vão saber. Qual seria o MBA, o mestrado, né? Na área de desenvolvimento que o pessoal nas empresas mais valoriza? Engenharia ou arquitetura de software? Difícil de falar. Cara, eu acho que o cara tem que acompanhar, velho, é a tendência, né, velho? Tipo, hoje o que tá bombando é desenvolvimento de aplicativo, né? Mas sei lá, velho, procura alguma coisa que tu vê que vai servir no futuro, entendeu? E assim, eu acho que também vai uma questão ao encontro do que tu quer pra tua carreira, né? Então, se tu quiser ir pra área gerencial, talvez um engenharia de software não vai ser o ideal. Eu acho que tem que aliar ambos, né? Uma questão de mercado e o teu objetivo profissional. Talvez tu não faça um MBA hoje pra aplicar hoje, mas tu pode aplicar amanhã, né? Ou pode te capacitar ou te proporcionar alguma coisa melhor amanhã. Mas, dado o quadro do mercado, eu diria assim, vou dar um chute aqui. Engenharia de software parece mais apelativo, porque
É o cara mais focado no desenvolvimento mesmo, e é o que tá bombando. Não, empregabilidade, cara, desenvolvimento é de longe. De longe, eu acho que é o que mais tem. E não é nem Java, acho que praticamente todas as linguagens. Você consegue achar. Pô, pessoal, E vamos assim- finalizando aí então já? Alguém? Pode falar aí, fala aí. Eu também tenho uma pergunta rapidinha só. Manda aí. Cara, com vocês na empresa de vocês, é normal bater o horário e a galera ir embora? Sim e não. Não, assim, claro, tudo tem sua exceção, assim, salvo alguns dias, mas geralmente é. Geralmente é. Ah, ok. Principalmente Cara, o pessoal, principalmente os irlandeses. Caiu a caneta, você deu bobeira, você ficou pra trás. Ah, é? Deu outro geral isso. Assim, Não. questão tipo. Você achou pra pegar. O que eu vejo aqui, tipo, por exemplo, deu o horário, velho. Se você não tem nada pendente, você vai embora, entendeu? E muitas vezes você sai antes do horário e não tem que pedir explicação, dar explicação de nada não, entendeu? E o... Aqui, Principalmente os irlandeses, né, cara? Os irlandeses, eles são bem certinhos com o horário no sentido de ir embora. Deu 5h30 Até porque ali, recebe por hora, eles né? já vão. É. aqui é flexível. Aqui você pode entrar de 9 às 6 e pode entrar de 10 às 7. Mas se você entrou 9 e deu 6 horas, você pode ir embora tranquilamente. Mas claro, vai de empresa, porque tem empresa que é bem mais complicada, né? Qual a carga horária aí de trabalho na Espanha? 8 horas? Depende. Tipo assim, de trabalho, 8 horas. Só que, claro, tem gente que trabalha de 9 a 2, certo? Volta, sai pra comer, pra almoçar, volta 3h30, 4 e fica até 8, 8h30. Então, no meu caso, eu trabalho de 10 a 3 e de 4 a 7. Entendeu? Antes, mesma hora, porque tem 2 horas pra almoçar. Então, sabe? Aqui o ruim daqui é que você passa muitas horas no trabalho. Então, é um ponto que deixa a desejar, mas bom. Exato, ele fez esse comentário hoje lá na empresa, que no Brasil a gente tem geralmente 1h30 e acaba prolongando também. Aqui o pessoal é muito rápido para almoçar. É meia hora, olha lá, às vezes 1 hora, mas de meia hora a 1 hora. Mas 5h30, 5h30, os primeiros, ó. Primeiro não, 5h30 sai todo O mundo, na almoço verdade. aqui é lanche. Exatamente. Na verdade, não é um almoço mesmo. O almoço aqui, você vê a galera só comendo baguete, sanduíche. Entendeu? Então, tipo, não é como o Brasil que eu me lembro que meu ex-patrão, velho, tipo, lá no Brasil eu tinha 2 horas de almoço. De almoço. E eu me lembro que a gente comia, velho. Aí tipo, tinha uma sala lá que era pra galera dormir, entendeu? Depois do almoço, entendeu? E o patrão falava assim, ele, pô, velho, tu quer dormir, tu quer usar 2 horas, tu tem que trabalhar 1 hora, tem que comer almoçar em 1 hora e a outra hora tu tem que vir trabalhar já, não sei o que e tal. Pô, tu tá parecendo aquele espião de obra que compra aquelas panelas de comida e tem que dormir pra poder fazer o efeito, entendeu? Uma quentinha, levando uma quentinha. Eu vi um cara de uma empresa que eu trabalho comentou que espanhol geralmente dorme depois do almoço. Normal isso mesmo? Então, é uma coisa porque, claro, isso digamos que é um hábito do espanhol, que chama la siesta, né? Que é depois de almoçar, dormir meia hora. Mas isso acontece mais no sul, tá? Porque, claro, como eu tô na parte de Catalunha, então, digamos que essa cultura em Catalunha existe, claro. Que é uma cultura que tem pessoas que fazem, mas não é um hábito tão... Nem todo mundo que faz. Até porque, às vezes, passam muitas horas trabalhando. Então... Agora, fim de semana, sim. E no sul também, no sul bastante. Acabou de almoçar, meia hora, 20 minutos para tirar um cochilo. Tá certo. Qual a cidade que tu tá aí? 20 mais depois de tirar um cochilo. Eu também concordo, viu? Eu tô em Barcelona. Barcelona. Mas aí, na tua empresa,
Tem muito estrangeiro? Como é que é? Bastante, velho, bastante. Eu acho que tem menos espanhóis do que estrangeiro. E o idioma mesmo falado é só o espanhol mesmo ou o inglês? É o espanhol e o catalão, que é o idioma daqui, né? Da Catalunha. Então, os idiomas mais falados. Catalão, inglês e espanhol. E o inglês é mais se a gente tem que falar com algum provedor, algum, sabe? Mas é mais catalão e espanhol. Temos bastante italianos trabalhando na empresa também. Acho que a grande maioria. Sim. Pessoal, vamos já começando a finalizar aí já. 20 para as 10, hein? Tá dando pra dormir, né, Anderson? Então, alguém tem mais alguma coisa para falar aí? Ó, do que a gente tinha comentado no e-mail de conversar,